Olá, o meu Mais uma nome, vez? mais uma vez, sim. O meu nome é Sara, faço parte do LGBT Viseu. Esta é a minha esposa, também é Sara. É, Portanto, para facilitar, uh, e nós hoje estamos aqui mais um com falar, mais um já mais um falado. já falava, com o Vasco Sampaio, Da na transmissão. transmissão. E vamos então começar um Já Falavas. Eu diria que não há ninguém melhor que o Vasco para se apresentar a ele próprio, portanto, podes começar a falar de ti, do teu percurso como ativista, o que é que nos tens a dizer sobre ti? Ok. Bem, olá a toda a gente e obrigado pelas pessoas que nos estão a ouvir e obrigado ao LGBT Viseu pelo convite. Um, ok, falando sobre mim, o meu nome é Vasco Sampaio, tenho 20 anos, sou ativista LGBTI. Para além do ativismo, sou estudante universitário, estou no segundo ano de uma licenciatura em Serviço Social em Lisboa, que é onde eu vivo. Identifico-me enquanto uma pessoa transmasculina e uso pronomes ele ou neutros, tanto faz, é igual para mim. E estou no mundo do ativismo. Tenho uma presença mais ativa desde 2017, diria eu, quando me juntei à transmissão, a Associação Trans e Não Binária que venho representar hoje. E atualmente eu continuo a fazer ativismo na transmissão, faço também parte do projeto de educação da Rede Execo, faço parte da Brigada Estudantil, também faço ativismo político. Uh, Acho que é isso. Posso falar um bocadinho da transmissão também? Sim, Já sim, agora? era precisamente isso que íamos pedir a seguir, para falar sobre a transmissão, como é que surgiu, qual é a missão da transmissão, Expliquei um bocadinho o que qual é é o o vosso, conceito. exatamente, qual é a vossa Ok, ação. ok. A história da transmissão, enquanto associação e coletivo de pessoas trans e não binárias, está muito ligada ao período antes da aprovação da Lei 38 de 2018, a Lei da Autodeterminação e Proteção das Características Sexuais. A transmissão formou-se através de um grupo de pessoas que se mobilizaram na altura, em 2017, para trabalhar na lei e fazê-la concretizar-se, para vermos as nossas exigências irem para a frente, para uma autodeterminação total das pessoas trans. Em julho de 2018 fizemos uma parceria com a All Out e juntámos mais de 23 mil assinaturas que entregámos na Assembleia da República aos representantes dos grupos políticos. Nós somos basicamente uma associação composta exclusivamente por pessoas trans e não binárias que defendem os seus direitos, a sua autodeterminação, as suas identidades e os seus corpos. Nós posicionamos contra a patologização das nossas identidades, contra o policiamento de identidades e expressão de género e a favor da liberdade de identidade e expressão de género para toda a gente. Enquanto associação, nós também estamos envolvidos na comissão organizadora da Marcha do Orgulho LGBTI. Costumamos organizar o Bloco Trans e Intersex que costuma cabecear a marcha quando não estamos em pandemia e quando ainda podemos sair para as ruas. E também fazemos parte da rede de trabalho sexual. A nossa missão consiste em basicamente fazer cumprir as nossas reivindicações, que são basicamente tudo aquilo que se centra em garantir uma existência plena em direitos e digna a todas as pessoas trans e não binárias. Nós defendemos, como eu já disse, a despatologização, ou seja, o fim da existência de diagnósticos, seja transexualidade, seja de disforia de género, seja de incongruência de género ou transtorno de identidade de género. Defendemos o fim da exigência destes diagnósticos para aceder aos processos de transição e consideramos que o acesso deve ser feito baseado num modelo de consentimento informado. Nós defendemos ainda a autonomia corporal, o direito à integridade do corpo, sendo que o corpo de cada pessoa lhe pertence Claro. e cada pessoa tem o direito de fazer as alterações que achar necessárias. E somos, pronto, contra qualquer tipo de intervenção também corporal sem o consentimento da pessoa, salvo quando há comprovado perigo de vida. Claro, Sobre a autodeterminação. Desculpa. até porque não faz sentido nenhum termos de estar a pedir autorização autorização para avançar, seja com o que for, digo. Acho que é estúpido. Claro, sim, sim. Sim, sim. E especialmente na questão da transição, eu também ia falar um pouco disso daqui a pouco. A questão das transições, as pessoas trans são as únicas pessoas que têm que pedir autorização à ordem dos médicos para conseguirem avançar com cirurgias relacionadas com alteração genital. É a única situação onde isso acontece, é a única situação onde temos que mandar uma carta por escrito, esperar pela resposta do bastonário e depois é que podemos prosseguir com as coisas. Somos os únicos que temos esse passo extra, essa ainda autorização extra, já para não bastar as outras todas que precisámos de ter anteriormente,
ainda temos mais um passo extra a dificultar o caminho. Mais um entrave. Mais um. É. E pronto, no que toca à autodeterminação, nós consideramos que deve ser total, deve ser para todas as pessoas, incluindo os menores de 16 anos que a lei em 2018 acabou por deixar de lado e as pessoas que têm 16 e 17 que continuam a precisar de um relatório médico, apesar de não ser relacionado com disforia de género, ainda continua a ser limitador. Nas questões dos marcadores de sexo dos cartões identificativos, nós também defendemos que não devem existir, até porque, curiosamente, no antigo bilhete de identidade não havia marcador de sexo. Pois. Não havia. Isso foi uma coisa que foi introduzida agora quando surgiu o cartão de cidadão. Em 2000 e pouco, não sei precisamente, mas é uma coisa relativamente nova. Sim, sim. E nós, pronto, somos contra a existência sequer deste campo. E vemos como muito necessária a formação cada vez mais do pessoal da administração pública, de serviços públicos, seja de saúde, seja de todos os serviços públicos na sua generalidade devem estar prontos para atender pessoas trans e não binárias e pessoas que já são muito fragilizadas e precisa de haver uma formação constante e atualizada e ativa em como tratarmos estas pessoas e como abordarmos as suas questões e resolvermos e conseguirmos agir e atuar num sentido sempre de respeito pela sua identidade. Faz sentido. Isso dos marcadores até acaba por ser limitador, mesmo em relação às pessoas não binárias. Eu acho que realmente era um bom passo. Acho que sim. Como é que tem sido agora nesta fase de pandemia? Era isso em que é que eu ia vocês têm... Até porque lá está, todas as associações têm tido toda a gente tem tido que se adaptar a esta realidade, não é? Como é que vocês têm conseguido contornar tudo isto? Até porque nós fazíamos este Já Falavas de forma presencial e agora tem sido assim também online, porque pronto, não dá para mais nada. Exatamente. Bem, com a chegada da pandemia mudou tudo e fazer ativismo também mudou. Nós, com todas as medidas de confinamento, vimos obrigados a reduzir a nossa atividade e a passar para o modelo online, como vocês. Eu acho que as questões da pandemia são muito importantes, porque as consequências que o confinamento tem a nível de saúde mental são muito relevantes. Especialmente uma população trans e não binária que está muitas vezes isolada e com uma rede de suporte que já esteja fragilizada ou seja inexistente. É complicado. Pessoas que passam os dias em casa com pessoas que não respeitam a sua identidade de género, que não usam o nome que a pessoa quer que use, não usam os pronomes, acaba por ser uma situação de acumular stress, tem um impacto muito marcado. Então, o nosso principal foco nesta pandemia foi passarmos para formato online e começámos a organizar já há cerca de pouco mais de um ano, acho eu, que estamos a organizar encontros Zoom 2 vezes por semana. No início era uma vez, depois tivemos uma pausa pelo meio e entretanto as pessoas pediram com mais frequência. Então 2 vezes por semana juntamos no Zoom durante 2 horas. E o objetivo é providenciar um espaço seguro. Podemos partilhar ideias, pedir ajuda em assuntos específicos ou só conviver e conversar em comunidade. E pronto, acho que tem sido muito produtivo. Criámos ali uma espécie de grupo de pessoas que já se conhecem e vão chegando pessoas novas todas as vezes e vamos integrando e vamos criando ali um espaço alternativo aos outros espaços do dia a dia onde a nossa identidade muitas vezes não é respeitada ou não conseguimos falar com pessoas que passam pelas mesmas coisas que nós passamos e que não conseguem identificar-se da maneira como nós identificamos com as experiências. Eu acho que tem sido muito, muito proveitoso nesse sentido e também esse o feedback que temos tido das pessoas. Acho que o ativismo online também tem as suas desvantagens, especialmente pronto, no que toca ao acesso. Porque pronto, só quem tem um computador ou um telemóvel e um ambiente mais ou menos calmo e internet é que consegue aceder e isso nós temos consciência disso e é complicado. Por vezes até temos pessoas que participam nos encontros muitas vezes com o microfone desligado, com a câmera desligada e só escrever no chat.
vão participando da maneira que conseguem, porque não podem estar a falar em voz alta sobre estes assuntos ou não estão num espaço confortável para isso. Pronto, tem sido principalmente essas atividades que temos feito. Lançámos também agora uma campanha para o Dia da Visibilidade Trans, onde pedimos às pessoas que queiram participar que nos enviem um vídeo e expliquem porque é que a visibilidade é importante para si, o que é que esta significa, e queremos lançar, pronto, mesmo no dia 31, um vídeo grande com os testemunhos todos, para mostrarmos que, embora nesta altura de confinamento ainda continuamos a estar visíveis. Claro, é importante também dar a entender que estamos cá. E diz-me uma coisa, tem muita participação nessas conversas? Tem muitas pessoas, sei lá, assim... Porque realmente eu noto que presencialmente nós tínhamos algumas pessoas e toda a gente tem a ideia que online se chega a mais gente, não é? Mas o facto é que nem toda a gente consegue, não é? Como tu disseste, nem toda a gente tem acesso, nem toda a gente às vezes pode efetivamente assistir muitas vezes a estas nossas conversas, ir aos vossos encontros. Tem tido pessoas que procuram a vossa ajuda para estar presente nesses grupos e para... Sim. Sinto que os encontros do Zoom têm tido uma adesão cada vez mais forte. No início eram só as mesmas 4 ou 5 pessoas, agora já temos sessões mais participadas, já conseguimos fazer coisas de outra dimensão e chegar a mais pessoas, e isso tem sido muito positivo. Ok, boa. Sentes que há mais gente agora, pós-pandemia, que vos procura? Sinto que os pedidos são diferentes e que temos muitos relatos de pessoas que estão muito frustradas com as questões da transição, que têm o seu processo cada vez mais atrasado, e que isso acaba por ser uma situação de frustração, e as pessoas veem aquilo como um espaço onde podem vir desabafar e onde podem falar desse tipo de coisas, e sinto que nesse sentido tem sido bastante proveitoso. Ok, boa. Eu ia perguntar sobre os projetos, mas no fundo já foi o que nós falámos agora, não é? Os projetos que vocês têm vindo a desenvolver. Sim. Ou seja, como é que vocês, agora com isto do Covid, isto há de passar, não é? Como é que vocês veem o futuro da associação daqui, assim, a médio e longo prazo? É uma pergunta difícil, mas nós temos aproveitado também este confinamento e esta pausa forçada para desenvolver novos projetos que vamos lançar quando for possível, reunir-nos todos com responsabilidade, com segurança, e temos estado a trabalhar nisso. Temos muitas surpresas a televisão tem muitas surpresas para quando pudermos regressar à atividade. Mas neste momento nós temos nos focado cada vez mais nas questões da pandemia e de como tem afetado as pessoas trans e não binárias. Tem sido assim o nosso foco, porque cada vez mais nós recebemos relatos de pessoas que precisam de ajuda, que não estão bem, e sentimos que este confinamento exacerbou ainda mais algumas questões que as pessoas já tinham, especialmente com as famílias, especialmente com o convívio em casa, com o início da transição, porque passámos de ter várias consultas de sexologia para serem todas canceladas ou serem todas adiadas, ou, por exemplo, a URBS, que é o centro de referência para pessoas trans em Portugal, passou de fazer mais ou menos 12 cirurgias por ano entre 2010 e 2020 para fazer 4. E pronto, já não basta as listas de espera enormes, em tempos normais, que quando há uma situação destas vai tudo abaixo. As pessoas que estão mais fragilizadas são as pessoas que acabam por sofrer mais e por ser mais afetadas. Achas que basicamente as pessoas ficaram um bocado tipo no abandono, no meio do processo? Sentes um bocado isso? É transmitido isso? Tipo que foram... Sentem-se esquecidos no meio da lista? Sim. Principalmente, sim. Principalmente as pessoas que fizeram os pedidos de primeira consulta, pessoas que finalmente conseguiram chegar à conclusão que é aquilo que precisam e chegaram e pediram um encaminhamento e estão muito, muito felizes, muito ansiosos à espera da consulta, e de repente, primeiras consultas todas canceladas. É um balde de água fria. Pessoas que estão à espera de 3 meses, 6 meses, é muito complicado, porque os serviços estão, especialmente no que são serviços de saúde mental,
da sexologia clínica estão muito sobrecarregados e acaba por não ser considerado um assunto de urgência e as pessoas acabam por ficar com as suas situações a meio e a tentarem desesperadamente ter consultas e ligar para aqui, ligar para ali, a ver quando é que é, mas tem sido muito complicado. Sinto que agora está a melhorar, tivemos mais um período caótico há uns meses atrás, onde estava toda a gente com consultas canceladas, toda a gente que falávamos tinha, pois, eu tinha consulta com este e com aquele, mas olha, cancelaram. A mim também, era sempre assim. Ou seja, um processo que já era lento, porque nós temos realmente algum conhecimento que é um processo muito lento, moroso e chato para quem passa por ele, passou a ser ainda pior, não é? Com isto tudo, acho que realmente isso deve se refletir na parte psicológica das pessoas, não é? Na saúde mental das pessoas, digo eu. No que toca ao serviço de saúde do nosso país, o que é que tu achas que ainda há para fazer? O quê? No que toca Não ouvi, peço desculpa. à saúde do nosso país, o que é que tu achas que ainda há para fazer? Serviço Nacional de Saúde, o que é que há para fazer? Muita coisa. É um tema sensível. Sinto que ainda há para fazer muita coisa. Sinto que tivemos alguns avanços nos últimos anos e que temos vindo a melhorar progressivamente, pelo menos no que toca à base legislativa do acesso, mas sinto que na prática ainda temos muitas coisas pela frente. Precisamos de uma cobertura que seja ampla e que seja suficiente do Serviço Nacional de Saúde, que combate as necessidades das pessoas trans e não binárias, a tempo e horas, que é essa a questão fulcral, porque isto são situações muitas vezes urgentes que, quanto mais tempo se espera, mais efeito tem na saúde mental da pessoa. E são situações que carecem de alguma flexibilidade e sensibilidade. Precisamos de profissionais que estejam abertos a ouvir as experiências das pessoas trans e a respeitarem-nas e a respeitarem a sua autodeterminação e a saberem que apenas aquela pessoa sabe aquilo que é melhor para si e aquilo que quer fazer com o seu corpo. Precisamos de uma despatologização, era um bocadinho aquilo que eu estava a referir há bocado. É uma questão da despatologização do acesso à transição. A questão de não dependermos de X relatórios médicos para termos acesso a fazermos uma coisa que nós queremos fazer com o nosso corpo. Claro. Essa questão para mim é muito absurda, especialmente porque não se aplica noutras situações, especialmente pela singularidade que é atribuída à situação das pessoas trans e é tratado como se fosse um bicho de 7 cabeças, de forma completamente desproporcional a outros tipos de intervenções cirúrgicas. Sim, acho que não faz, lá está, não faz qualquer sentido, por exemplo, mesmo no caso da mastectomia, porque é que quem faz um aumento não tem que pedir autorização, porque é que nós, estás a perceber, não faz qualquer sentido. Sim. Na minha cabeça não faz. Sim, até cirurgias cosméticas, cirurgias plásticas, não existe qualquer tipo de double checking. Nada. E nós sofremos um triple checking constantemente, é dos médicos que nos estão a acompanhar, dos psicólogos, é da ordem dos médicos, é o constante provar que nós sabemos quem somos, sabemos o que queremos e que estamos decididos em relação a isto e que queremos fazer aquilo com o nosso corpo. É como se tivéssemos que estar a convencer as outras pessoas para acreditarem na nossa identidade e acreditarem naquilo que nós lhe dizemos, para, por favor, nos darem acesso a alguma coisa para alterar o nosso corpo. Não faz sentido. E achas que isso é um tema político ou é um tema médico? Eu acho que não há nenhum tema que não tenha um fundo de política, especialmente no que toca a situações de grupos marginalizados. Então é sem dúvida uma questão médica, do monopólio médico e do poder e das questões das relações desiguais entre médicos e pacientes e do poder que os médicos conseguem exercer ao dizer, ok, tu tens acesso a isto e tu não tens porque eu acho que não, e conseguem barrar o acesso às pessoas aos serviços de que elas necessitam. E acho que também tem um fundo político, claro, porque isto tem tudo a ver com o sistema e com as estruturas que suportam este sistema no qual este assenta. É tudo muito relacionado com isso, seja a transfobia institucionalizada, que está muitas vezes no discurso dos médicos, que acompanham pessoas trans e mesmo assim nem sabem que têm crenças que são intrinsecamente transfóbicas. Isto é tudo muito complicado, porque nós acabamos por ser nós a tentar convencer os médicos de que nós estamos a ser sinceros e que nós estamos
de verdade a querer prosseguir com seja o que for que nós pretendemos, seja a terapia hormonal, seja a nível cirúrgico, outras questões. Acaba por ser sempre este jogo. E quem tem uma narrativa que seja considerada mais padrão e mais aceitável pelos médicos tem um acesso diferente do que uma pessoa que foge à normatividade das pessoas trans que os médicos estão associados a reconhecerem, e isto é muito, muito complicado para as pessoas não binárias, ainda por cima. Existem muito poucos médicos, muito poucos psicólogos, profissionais de saúde mental em geral que trabalham com pessoas trans que estejam minimamente informados em questões não binárias. E isto é um caos em todo lado, existem muitas pontas pelas quais ainda temos que pegar e ainda temos que reestruturar tudo ainda vamos num bom caminho, eu sinto que sim. Mas também sinto que o caminho que nós percorremos até agora é muito frágil e a qualquer altura pode ser revertido. Sinto que os passos que nós alcançamos até agora não os podemos tomar por garantidos, porque até temos visto pela Europa inteira a ascensão da extrema-direita e um recuar de direitos que já tinham sido alcançados em sítios como a Polónia, em sítios como a Hungria, que estamos a ver agora tudo a voltar para trás e as pessoas trans serem novamente sujeitas a coisas completamente irreais, como temos visto. As pessoas trans e não só, as pessoas LGBT em geral, mas claro que com um foco grande na ideologia de género e em todas essas questões que assombram a cabeça das pessoas. Lá está, quase que temos que ser nós a educar, no fundo, não é? Até mesmo os médicos que nos atendem, muitas vezes, digo eu. Mesmo... Sim, e muitas vezes nós tentamos e tentamos explicar-nos e tentamos dar o mínimo de informação e mesmo assim é-nos respondido argumentos completamente desatualizados a nível científico, a nível de coisas básicas. Os relatos das pessoas que eu já ouvi, de coisas que profissionais de saúde lhes disseram. Isto eu podia estar aqui a falar a live inteira sobre cenas horríveis que já lhes disseram, ou coisas completamente erradas e desinformadas e desatualizadas, preconceituosas, transfóbicas. Acho que as pessoas que não passam por isso diariamente não têm muita noção do nível de desinformação que existe. E do nível de problemas que em todas as áreas da vida, seja na saúde, seja quando vou ali à mercearia, seja que é constante, em todo o lado. É um novo ciclo que se começa de coming out e depois consoante a resposta das pessoas. Isto é constantemente acaba por ser um fator de stress muito grande para as pessoas trans e não binárias. Daí para quem está de fora também parecer um assunto tão pouco grave, não é? Para quem não está dentro do assunto, eu acho que é por isso que estão as coisas paradas, é por isso que as coisas não avançam, porque isto parece pouco grave, porque mexe com uma minoria, muito minoria ainda muito dentro do armário, alguns, não é? E é complicado, e ainda mais, lá está, eu sinto que em relação às pessoas não binárias ainda há muito estigma das pessoas, não sei se também sentes isso, se... Eu acho que há muito desconhecimento também. Sim. Ignorância, acima de tudo. Completamente, não sei. Sim. Sinto muito isso. Sinto que as questões de pessoas transbinárias em geral já existe uma ignorância massiva, mas que, mesmo assim, a invisibilidade das pessoas não binárias dentro da própria comunidade trans muitas vezes é uma coisa muito grave. E no que toca a acesso a direitos básicos como cuidados de saúde que sejam inclusivos e que respeitem a identidade e a forma que a pessoa quer ser referida, acho que isso é toda outra conversa, todo outro sítio onde temos urgentemente de atuar, porque não está a funcionar e acaba por todos os dias as pessoas passarem por este tipo de situações, acaba por ter um desgaste muito grande, daí vermos os níveis elevados de questões de saúde mental dentro da comunidade trans e não binária, porque estas situações têm repercussões. Uma pessoa que está sujeita a este tipo de situações discriminatórias e nem que sejam microagressões, é que não, mesmo que não seja uma situação super gravíssima e tipo enorme e um caos todos os dias, é que todos os dias pelo menos há uma coisa que se nós refletirmos que ou nos disseram com uma intenção e que afinal era outra, ou que alguém fez um comentário, existe sempre alguma coisa a que as pessoas estão sujeitas a esta violência diária, mesmo que seja em coisas pequeninas,
é uma coisa extremamente exaustiva, porque ao fim de algum tempo a sermos sujeitos a este tipo de reações por parte da sociedade e das outras pessoas a uma coisa tão básica e intrínseca como é a nossa identidade, quer dizer, eu estou só a ser quem sou e é isto que eu recebo de volta, É isso. tem um efeito muito grande na saúde mental das pessoas. 2 vezes, 3 vezes, mas chega a um ponto que também, não é? Por muitas, muito pequenas que sejam, acaba por ser um acumulado. É um peso para a nossa sanidade mental. Sim, ao final completamente. Sem dúvida. E o que é que achas que há para ser feito em termos de legislação para o futuro? Já que falamos Nós, do nós sistema nacional. andamos devagarinho, mas as coisas têm ido positivamente. Esperemos que continue, não é? Mas o que é que achas Sim, que sim, sim. fazer urgentemente? Sim, o passo mais urgente. Bem, eu acho que a saúde é muito urgente. Nós conseguimos trabalhar no panorama legal com as questões da mudança de nome, mesmo assim ficou muita coisa por fazer. Como referi há pouco, os menores de 18 anos e os menores de 16 anos, ainda mais. Mas sinto que precisamos urgentemente de uma estratégia para a saúde. É algo que é contemplado na Lei 38 de 2018 e é algo também que nós trabalhámos há cerca de 2 anos com a Secretaria de Estado da Cidadania e Igualdade e trabalhámos com a Direção-Geral de Saúde, várias associações, não só a transmissão. Tivemos várias reuniões para pôr em prática uma estratégia nacional para estas questões no Serviço Nacional de Saúde. Nós precisamos urgentemente de ver este tipo de guia posto em prática. Precisamos de sentir e de ver que está a haver uma cada vez maior informação dos médicos e que estas situações diminuem de frequência, porque idealmente cessam completamente. E sinto que é algo que não estamos a alcançar, porque muitas vezes fala-se que Portugal tem um panorama legislativo muito bom em relação às pessoas trans. Ok, em comparação a alguns países, temos uma base legislativa satisfatória, entre muitas aspas, temos uma base que nos permite ler e achar que está tudo mais ou menos ok. Mas depois chegamos à prática e vamos falar com as pessoas trans e vamos dizer, estão a perguntar-lhe então como é que é no teu acesso à saúde, então como é que é na escola ou no trabalho, então e a família e as pessoas à tua volta, como é que é? E as pessoas sentem-se completamente desprotegidas e vulneráveis. Nós temos muito que passar da teoria e do que está no papel para ações concretas na vida das pessoas que tenham um efeito. Que mentalidades, não é? Achas que, Sim, sim, exato. achas que o acesso à ajuda é igual para todos os trans em Portugal? Não, as pessoas, eu acho que é uma situação generalizada, porque quem está mais isolado, quem tem menos acesso a meios de informação e de divulgação, quem está mais na sua comunidade local, que nunca ouviu falar sequer de pessoas trans, Oi, peço desculpa, tenho aqui. Sim, uma bebé a querer brincar. Pronto, estava a dizer que sinto que quanto mais isoladas as pessoas estão e quanto menos informação têm sobre estas questões, mais difícil vai ser para elas todo o processo de perceberem quem são e de fazerem todo o seu processo interno de autodescoberta, porque se as pessoas estão isoladas, seja a nível físico, estarem numa área mais fora, mais descentralizada e fora do acesso a que a informação costuma chegar, existe uma dificuldade. Se eu não esquecer o que é que são pessoas trans, como é que eu vou descobrir que afinal esta coisa que eu sinto há muito tempo e que eu cada vez que penso nisto é assim, como é que eu vou perceber que isso é uma situação de uma identidade trans? As pessoas acabam por demorar muito mais tempo a chegarem a estas conclusões e fazem o seu percurso de autodescoberta, é verdade, e não estamos numa corrida, cada pessoa faz a seu tempo e assim é que é suposto ser, mas há uma desigualdade no acesso, especialmente falando na URBS. Nós temos um centro de referência para cirurgias transespecíficas em Portugal, que é em Coimbra. E pronto, está centralizado em Coimbra, nos hospitais da Universidade de Coimbra. E como é que as pessoas do resto do país se vão todas deslocar até Coimbra para fazerem as suas operações? Ou sequer para irem a consultas, tem que pagar um bilhete de comboio ou de autocarro, ou seja lá o que for, ficar lá X horas e voltar no mesmo dia.
não é acessível. Nós precisamos urgentemente de mais unidades. E sinto que temos um problema muito grave no sul do país, no Algarve. Sinto que temos muito poucas respostas no Algarve e que as pessoas que vivem na região mais a sul, seja no Alentejo também, no Baixo Alentejo e no Algarve, que têm que se deslocar até Lisboa para iniciar as consultas. E, ou seja, ok, vamos iniciar as consultas. Se eu quero iniciar uma terapia hormonal, quantas consultas é que eu preciso? Quantas vezes é que eu tenho que vir a Lisboa e pagar bilhetes de autocarro e ficar cá e pagar refeições, pagar estadia às vezes, fazer exames? É muito complicado. Não existe uma proximidade das comunidades a nível da saúde. Não existe. Existem muito poucos médicos que lidam com pessoas trans e que fazem esse tipo de intervenções e estão muito centralizados em regiões específicas, o que dificulta muito o acesso das pessoas de todo o resto do país que se veem muito mais dificultadas em chegar até aos pontos de ajuda e aos pontos onde precisam de passar para conseguirem chegar ao seu objetivo. Todo o interior sofre um bocado dessa desigualdade, Sim. vamos dizer assim, mas E mesmo o norte, por exemplo, eu sou de uma terra do Alto Minho. Eu, se algum dia quisesse vir a uma consulta, eu teria que vir apanhar 2 ou 3 autocarros diferentes para conseguir chegar ao Porto para ter consulta. Isto é surreal. Não... É completamente. a malta toda de Viseu, Exatamente, Castelo é Branco, surreal. Bragança, Acaba por. you name it, Sim, basicamente. sim, completo. Exato. O que é suposto ser um acesso fácil, gratuito, acessível, acaba por ser toda uma outra complicação Até que, porque. que as pessoas não têm recursos nem possibilidades de fazê-lo e depois outro fator desencorajador é as listas de espera enormes, porque ok, tenho que ir aqui marcar isto, mas eu sei que ok, daqui a 6 meses eles dizem, e entretanto estou aqui há 6 meses a penar à espera que haja Claro. algum feedback. Claro, e até mesmo, voltando atrás um bocado na nossa conversa, disseste que os menores têm que ter uma declaração para conseguir alterar o nome. Consegues-nos falar um bocado dessa situação que, de facto, se calhar muita gente não tem conhecimento? Sim. Claro. Como é que se desenrola, exato, como é que se desenrola esse processo? Então, a lei, isto mudou em 2018 com a Lei 38 de 2018, a Lei da Autodeterminação de Género e Proteção das Características Sexuais, Sim. que mudou o paradigma da mudança de nome em Portugal, desde 2011, que era necessário relatório médico a testar um diagnóstico de disforia de género ou anteriormente transtorno de identidade de género, e agora com a Lei de 2018, para os maiores de 18 anos, passou a não ser necessário qualquer atestado médico, é só chegar a uma conservatória do registro civil e dizer, olha, eu queria mudar de nome e agora ainda é grátis, que foi um avanço ainda depois da lei mais recente, e pronto, proceder à alteração, assinar os papéis, pronto, whatever, fazer esse tipo de coisas. As pessoas que têm 16 e 17 anos precisam do consentimento dos pais e precisam de um relatório de qualquer médico ou psicólogo que esteja inscrito na ordem dos médicos ou dos psicólogos a atestar que a pessoa se encontra na plenitude das suas capacidades de decisão e que, pronto, consegue decidir por si própria e vai fazer isto. E, pronto, é mais uma salvaguarda, entre aspas, da parte dos médicos ou psicólogos a dizer que a pessoa, pronto, está nas suas capacidades e pode fazer o que quiser. E pronto, nos menores de 16 anos nem sequer é contemplado qualquer tipo de intervenção, têm mesmo que esperar até aos 16 anos para procederem à alteração do nome. Isto se tiverem uma família ou uns cuidadores que apoiem a sua identidade e que assinem o consentimento e permitam a pessoa alterar o nome. E pronto, tem que esperar muito tempo. Isto acaba por ser uma questão bastante problemática para as pessoas trans. Eu na altura, saiu a lei, eu ainda mudei ao abrigo desta lei, ainda tive de apresentar o relatório e dizer que estava pronto na plenitude das minhas capacidades e que conseguia fazer decisões, mas é uma questão muito complexa, porque temos pessoas que percebem muito mais cedo a sua identidade e que andam anos e anos e anos a viver com um cartão de cidadão, com um nome com o qual não se identificam, com um marcador de sexo com o qual não se identificam, a ter que apresentar o documento cada vez que vão a qualquer tipo de serviço, seja às finanças, seja ao hospital, seja onde for, existe sempre
existe sempre esta questão de, pronto, está aqui. E depois a pessoa lê o nome e depois é toda uma outra questão de explicar e se nós não explicamos e nos sujeitamos a que sejamos chamados com o nome com o qual não nos identificamos ou que sejamos tratados pelos pronomes errados, depois isso vai se refletir na nossa saúde mental, não é? Especialmente em situações de saúde. É uma coisa que eu sinto muito. E quando eu mudei o nome, demorou muito tempo até os sistemas de saúde se alterarem e sincronizarem todos, porque muitas vezes eu já tinha mudado o nome e eu ia ao hospital e o que estava lá era o meu nome de nascimento. Então uma pessoa que tem que ir ao hospital, bem, se está no hospital é porque, ok, não está no seu melhor. E ainda tem que levar com mais toda aquela carga emocional de ouvir o nome errado e de explicar, não, sabe, é que eu alterei e agora isto, e a pessoa, mas aqui não está alterado, e depois, não sei, é toda uma complicação e acho que ainda temos muitos problemas a esses níveis de base de dados e de centralização dos registros. Eu pelo menos tenho ouvido bastantes relatos de pessoas trans que passam por isso. Eu também tive problemas, não foi só na saúde, também tive nas questões do Dia da Defesa Nacional, porque tem que se alterar à parte e eles ainda tinham os documentos todos antigos. Ainda temos muitas falhas de sincronização da informação e que as bases de dados sejam todas com a mesma coerência e todas com a informação correta, porque acaba por ser uma exposição diária, que as pessoas, cada vez que mostram o seu cartão de cidadão ou cada vez que têm que se identificar por algum motivo, apesar de já terem mudado o cartão de cidadão, e no meu caso, que ainda foi na altura que eu paguei os 200€, paguei os meus 200€ pelo cartão e nem sequer está mudado em vários sítios. É muito complicado. Não faz sentido, ou seja, uma pessoa trans ainda ter que mudar o nome oficialmente e depois ainda ter que ir a 30 mil sítios diferentes, não é? Explicar, olha, o meu nome é este, não é? Legalmente já é assim, portanto agradeço que respeitem, não é? Acho que é muito, muito complicado. E outra questão que eu tinha era, a nível de serviços, por exemplo, quando se vai mudar o nome, sentes que há muitas queixas de pessoas que põem entraves, por exemplo, de quem trabalha nesses serviços, se há falta de formação? Eu, por acaso, nunca ouvi assim muitos relatos nesse sentido. Penso que já ouvi um ou dois, na altura quando foi a passagem da lei, ou seja, era uma coisa relativamente nova e as conservatórias ainda não tinham a informação necessária e ainda estavam a fazer procedimentos pela lei antiga, ainda não sabiam, ainda não tinham os guidelines e todo o processo definido para fazerem a alteração consoante a nova lei e sinto que nessa altura houve bastantes confusões nesse sentido, mas também era uma questão de falta de informação e de Claro. uma zona cinzenta que, ok, esta lei acabou de entrar em vigor, será que ainda fazemos assim? Será que fazemos como antes? E as pessoas, pronto, ainda não tinham informação com isso. Sinto que agora essa questão já está mais estabilizada, mas não duvido que continue a haver bastantes relatos de pessoas que simplesmente não têm informação para estar no sítio onde estão a lidar com pessoas com situações como as mudanças de nome e com Há mais a serviços, alteração de cada sexo. há mais serviços desse género que vocês tinham relatos de problemas, tipo IMT, sei lá, para alteração de carta. No caso da tua mãe? Sim, por exemplo. Fala do IMT, fala de outras coisas, lojas de cidadão, sei lá. IMT. Sim, o IMT. Acho que os bancos, acho que é uma questão também complicada por vezes. Já ouvi algumas pessoas a queixarem-se que tiveram de mudar o nome no banco e que foi uma questão complicada. Mas isto é tudo uma coisa muito subjetiva, porque depende da pessoa que apanham, depende da própria pessoa em si. É tudo. O que pode ser um problema para uma pessoa pode não ser um problema para outra, porque não existe uma standard guidelines que é assim que se faz este processo e assim toda a gente segue é igual para toda a gente. Não, é tudo conforme o que calhar é. Se eu tiver com sorte e a senhora da caixa do banco for simpática, se calhar tipo, facilita-me a vida. Se calhar se for transfóbico, pronto, já me vai mandar ao Banco de Portugal para fazer mais não sei quantas coisas. Isto é tudo uma questão acaba por ser de sorte ou de azar ou da percepção que as pessoas têm de nós. Faltaria então umas guidelines para o pessoal que trabalha nesse tipo de serviços, se calhar, não é? Para Sim. como agir nestas situações. Embora, lá está, mais uma vez,
Na teoria é muito fácil pôr as coisas em papel e, mais uma vez, como eu disse há bocado, é muito difícil pôr as pessoas a cumprir aquilo que diz nas leis e nas guidelines que vamos tendo, não é? Por isso também, se calhar... Achas que nos últimos anos, socialmente, temos tido uma evolução ou uma desevolução? Uma questão complicada. É uma questão complicada. Eu sinto que não há só uma resposta. Nós temos evoluído em muitos aspectos e temos retrocedido em muitos outros. Sinto que a nível legislativo a comunidade trans tem conseguido alguns avanços bastante importantes e continuamos a mobilizar-nos e a lutar para isso, mas sinto que também a nível social e das percepções das pessoas trans sentimos muitas vezes um grande retrocesso relativamente aos últimos anos, especialmente, como estava a dizer, nestas questões do aumento de cada vez maior de partidos de extrema-direita representados nos parlamentos e todas essas questões que as pessoas têm na cabeça das ideologias de género e que nós, pronto, queremos mudar aqui o género de toda a gente e todo esse misticismo e toda essa falta de informação. A agenda LGBT, né? É, a agenda trans. A agenda trans e não binária. Neste caso, acho que é mesmo todo esse desconhecimento de quem não se dá o trabalho sequer de perceber a realidade, digo eu. Acho que é um bocado por aí. Não, nós falamos Sim. desinformação no Sim. nosso país. Há muita desinformação nas redes sociais, seja a nível. As redes sociais têm aquela questão do algoritmo que acabamos por só ler coisas que são relacionadas com posições que nós concordamos, ou posições. Lemos, estamos ali um bocado numa câmara deck que ouvimos aquilo que repetimos. E é muito difícil para as pessoas quebrarem esses fake news e essas páginas com milhares de seguidores de como as pessoas trans estão a tomar conta do mundo e do Bill Gates e de isto e não sei daquilo e mais as 200 teorias da conspiração lá pelo meio. Acho que é difícil quebrar esse ciclo e há cada vez mais, especialmente entre os dois espaços conservadores, entre os dois espaços de extrema-direita, dos valores tradicionais, dessas questões LGBT são todas uma pouca vergonha. Há cada vez mais proliferação deste discurso anti-pessoas trans e à medida que nós vamos tendo mais avanços, há mais crítica e mais condenação nesses nichos que acabam por se espalhar até pessoas que, pronto, estão na vida das próprias pessoas trans e acabam por as pessoas sofrer vários tipos de violência, seja verbal, seja psicológica, seja física, de pessoas que realmente acreditam que o objetivo das pessoas trans é pôr em prática a ideologia de género e mudar aqui o mundo inteiro e mudar o género de toda a gente e fazermos festas nas casas de banho neutras e mandarmos confetis com a bandeira trans para o ar e não sei. Não sei o que é que as pessoas acreditam. A certa altura já me desatualizei de quais é que são as crenças das pessoas cis sobre as pessoas trans, porque também me acabo por me rodear mais de pessoas trans ou pessoas LGBT em geral. Claro. E acabo por me distanciar um pouco do seja o que for que esteja a passar nesse tipo de círculos. Agora uma questão, e penso que será das últimas, pelo menos da minha parte. Sentes que há discriminação em relação à comunidade trans e não binária dentro da comunidade LGBT? Definitivamente, sim. Pronto. Sim, existe muito mesmo, e já é uma questão bastante antiga. A questão de haverem associações que só se chamam Associação LGB e pronto, para ali no T e tudo existe. Bem, sinto que a invisibilização é tão grande em termos da sociedade que é um pouco impossível não afetar dentro da própria comunidade LGBT. As pessoas trans estão invisibilizadas em todo o lado e existe cada vez mais desconhecimento a ser propagado cá fora. E nós tentamos muito combater isso, mas mesmo por vezes dentro da comunidade somos confrontados com pessoas que não têm o mínimo de informação, não têm o mínimo de conhecimento, não têm a mínima vontade de nos incluir sequer nas iniciativas que estão a ter e não têm a mínima percepção de que as suas lutas são muito semelhantes e muito baseadas na discriminação e em coisas que são uma vivência comum, que nós parece que as pessoas reproduzem aquilo que
que sofrem, ou seja, pronto, a homofobia institucionalizada, todas estas questões dentro da própria comunidade contra as pessoas trans. Eu sinto que há muito essa necessidade de reconhecimento e de, como dizer, de aceitação por parte das pessoas cis e hetero, que acaba por haver toda uma condenação das questões trans. Tipo, lésbicas e gays, ok, bissexuais, mais ou menos, e pessoas trans, esquece, não. Isso já é demasiado, isso já é outras coisas, é sempre esse discurso, porque à medida que fomos avançando, e que fomos lutando ao longo dos anos, a comunidade LGBT conseguiu conquistar uma série de direitos e adquiri-los e cimentar alguma base nisso, e as pessoas trans foram um bocadinho com um processo um pouco mais lento, e só muito mais recentemente é que conseguimos fazer alguns avanços a nível legislativo e a nível político. E sinto que, como já existe essa bagagem já adquirida de alguma cada vez maior aceitação da parte da sociedade, que já não é visto como a mesma coisa que seria uma pessoa trans, que as pessoas, pronto, as experiências são completamente diferentes e depois isto depende de tudo. As coisas não são preto e branco, não é? Isto depende tudo da vivência da pessoa, se depois as opressões interseccionam-se, e isto é tudo muito, muito geral, mas sinto que sim, que existe muitas questões mesmo dentro da própria comunidade LGBT, que nós achamos que por vezes é suposto ser um espaço seguro e um espaço onde todas as pessoas estão informadas e todas as pessoas respeitam umas às outras, porque as pessoas sabem o que é passar por situações em que não são respeitadas e que a sua identidade não é reconhecida. Estamos um bocado à espera que as pessoas não perpetuem esses comportamentos, mas acaba por existir, e existe muitas pessoas trans que não se sentem confortáveis em espaços gerais para pessoas LGBT e procuram espaços trans e não binários que sejam específicos para essas comunidades, porque sabem que ali, pelo menos, mesmo assim, pronto, pode existir pessoas que têm visões diferentes da identidade trans, e acontece muito até dentro da própria comunidade, existe. Por exemplo, Existe informação em todo o lado, não existe nenhum sítio completamente livre de discriminação e de preconceito. Existe transfobia na sociedade em geral, existe transfobia dentro da comunidade LGBT, existe transfobia internalizada dentro da própria comunidade trans e não binária, e está em todo lado. Está em todo lado, nós vamos escolhendo as nossas lutas e vamos unindo-nos para conseguirmos ultrapassar estas questões, mas nunca estamos isentos e nunca conseguimos tomar um espaço como 100% seguro. Claro. Ok. Da minha parte, acho que era a última questão. Não sei se nos nossos ouvintes alguém tem uma questão que queira fazer. Não sei se a Sara tem mais alguma pergunta. Não, já está a olhar para o gato. Eu só faço perguntas difíceis, por isso vou dar aí. Pronto, queríamos agradecer-te muito por nos teres dado a oportunidade de falar contigo. É sempre enriquecedor falar sobre estes assuntos, até porque eu acho que, lá está, somos uma comunidade ainda um bocado na sombra, infelizmente, principalmente a não binária, eu falo. Acho que ainda se vive muito na ignorância, e é bom haver este tipo de conversas até para chegar a mais pessoas porque é uma pena vivermos numa era de informação em que as pessoas cada vez mais estão mais desinformadas. É muito triste. É verdade. Mais uma vez, obrigada. E não Obrigado pelo convite. E obrigado por todas as pessoas que nos estiveram a ouvir.